amigo Tacílio, que fará a nossa prece inicial. Pode ir com o senhor, seu Tacílio. Boa noite a todos. Vamos nesse momento, então, voltando nossos pensamentos ao alto, harmonizando nossos pensamentos, nossos corações, para que possamos assim harmonizar todo o nosso corpo, nosso ser, dentro desse sentimento de elevação. Vamos pedindo a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, ao Pai Celestial, de amor e bondade, aos mentores espirituais, o mentor que dirige esse Evangelho da segunda-feira, para que possam assistir a todos nós, na medida em que cada um tem as suas necessidades e que cada um possa receber de acordo com seus pensamentos de harmonia, de paz, buscando o fortalecimento do nosso espírito, do nosso corpo, e que a nossa irmã que vai fazer o evangelho da noite de hoje possa ser assistida, amparada, intuída, para que ela possa, sim, nos transmitir aquilo que ela preparou com a maior boa vontade, que ela possa ter o amparo para poder transmitir de forma que cada um de nós possamos compreender esses ensinamentos da noite, que cada um de nós também possamos recebê-los de forma a nos iluminar, a nos guiar o nosso caminho, para que assim possamos, da melhor forma possível, colocá-los em prática no nosso dia a dia. E com esse pensamento, com esse nosso espírito de amor, de carinho, de fraternidade, pedimos permissão para poder darmos por iniciado nosso evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças aos mentores que nos assistem. Obrigada, seu Tacílio. Bom, então o evangelho da noite, né, é sobre o sal da terra. Então que Jesus, né, nos abençoe, né, durante o evangelho e, como o seu Tacílio falou, que os nossos mentores nos auxiliem a refletir, né, sobre as palavras de Jesus que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, e também em Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50. E também eu encontrei no Antigo Testamento algumas considerações a respeito do sal da terra, sobre a aliança de sal. Então eu vou fazer a leitura aqui do Evangelho de Mateus e Marcos, aí depois rapidamente vou falar dessa aliança de sal que consta lá no Antigo Testamento. E a gente depois, claro, vai refletir sobre Mateus e Marcos, né, as palavras de Jesus. Então, em Mateus capítulo 5, capítulo 5, versículo 13, está assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. E Marcos diz assim, no capítulo 9, versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. No versículo 50, diz assim: Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, insípido, com que o adubareis? Tendes sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Então, eu vou comentar um pouquinho aqui essa aliança de sal do Antigo Testamento,
E aí depois eu, né, faço com vocês a reflexão do Evangelho de Mateus e de Marcos. Aqui no Antigo Testamento aparece essa aliança de sal no Levítico capítulo 2, versículo 13, onde consta, né, no Antigo Testamento, Deus falando com Moisés, falando assim: temperes com sal todas as suas ofertas, não exclua o sal da aliança do seu Deus. E em Números, no capítulo 18, versículo 19, já é uma fala de Deus com o levita Arão, que era podemos dizer assim, o chefe, né, dos levitas, que era aquela tribo que ficou responsável pelos ensinamentos, né, aos hebreus, o ensinamento do Deus único, né, levar a palavra de Deus a todos os hebreus. Então, a tribo dos levitas, eles não recebem a terra prometida, uma parte da terra prometida, né, que foi distribuída a todas as tribos, porque eles não iriam trabalhar na terra. O trabalho deles seria levar a palavra de Deus como Deus único, né, o ensinamento para os hebreus do Deus único. E então, como que eles iriam sobreviver? Eles sobreviveriam recebendo uma parte dessas ofertas que as tribos dariam ao Senhor para que eles se sustentassem a todos os descendentes. Então, a mensagem, né, de Deus para Arão era assim: todas as ofertas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti, Arão, né, o levita, e aos teus descendentes, por estatuto perpétuo, aliança perpétua do sal. Então, no Antigo Testamento, esse elemento sal, ele aparece assim como aquela propriedade que o sal tem de conservar, de fazer com que as coisas não estraguem. Porque daí o termo aliança de sal, prometendo, né, ao levita Arão que todos eles terão como sobreviver, não terão a terra, mas terão ajuda das ofertas que as outras tribos irão distribuir a eles. E aí, então, o sal, ele aparece aí no Antigo Testamento, auxiliando nas coisas práticas, né? Como foi a trajetória de Moisés pelo deserto até chegar à Terra Prometida, né? Aquela organização que ele tinha lá com aquelas milhares de pessoas e organizar aquelas leis de sociedade com eles. Então, o sal aparece aí no Antigo Testamento, simbolizando um acordo prático, né? Então, aquilo que ele falava para Arão, essa é uma aliança, né? Você pode confiar porque você terá sustento, porque as ofertas também serão distribuídas ao seu povo, aos seus descendentes. Então, a aliança de sal simbolizava uma fidelidade, um contrato eterno, né? A conservação, que é uma propriedade do sal. E agora a gente vai passar lá para a época de Jesus, né? Então a gente vai surgindo aí milhares de anos depois, aparece Jesus com seus ensinamentos, ensinando aos seus discípulos, e usa também ali o elemento sal para passar a sua mensagem, uma mensagem de amor. Então, ele vai já falar da questão do sal com significado do sabor, de fazer a diferença. Porque a gente sabe, né, que o sal ele faz a diferença ali no tempero, na comida. Então, o sal, para Jesus, ele já não vai ser mais aquela coisa prática da divisão, da forma de sobreviver, da aliança de sal que foi lá do Antigo Testamento. É uma essência, é fazer a diferença na vida do outro, fazer a diferença na sua própria vida, ter um significado na sua vida. Então, voltando lá de novo na leitura em Mateus. Vós sois o sal da terra. Então, ele já está afirmando aí que nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada presta senão lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, aí a gente pode refletir o seguinte, que nós temos que ser o sal da terra, mas um sal com sabor, um sal que faz a diferença, que faz mudanças. Senão, ele não serve para nada e ele vai ser pisado. Então, tudo que está acontecendo, essas coisas difíceis, essas coisas ruins, nesse planeta de prova e expiações, vai continuar acontecendo se a gente não fazer a diferença, como o sal faz a diferença, como faz o tempero, né, como dá o sabor. A gente precisa provocar uma mudança nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos do amor ao próximo. Então, esse é o significado nas palavras de Jesus em relação ao sal. Fazer a diferença, mudar para melhor, para o amor ao próximo. Senão, o homem ele vai continuar pisando, indo para frente, cometendo os mesmos erros e não alterando nada na vida, não fazendo essa evolução que a gente fala, né? De sair do planeta de provas e expiações e ir para o planeta de regeneração. E em Marcos também fala, né, da importância, né, disso daí, só que tem bastante coisa que ele acrescenta. No Evangelho está assim, porque cada um será salgado com fogo, cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bom, aqui abrange assim muita coisa, né? Mas eu refleti bastante nesse pedacinho aqui que ele fala assim: e cada sacrifício será salgado. E um sal com sabor. Então eu entendi assim que esse sacrifício aqui, que será salgado, são os momentos difíceis que a gente passa, onde a gente acaba se sacrificando, passando por coisas ruins, por aflições. Então, quando acontece essas coisas na vida da gente, é uma oportunidade da gente fazer mudança, da gente perceber que precisa aprender com aquilo. Então, o sacrifício, ele será salgado, porque quando a gente passa por aflições, quando a gente passa por problemas, é o momento da gente aprender, é o momento da gente fazer alguma transformação, é o momento de se converter. E eu vi alguns vídeos, né, do Haroldo Dutra, alguns textos, e fui fazendo algumas anotações aí a respeito desse significado aí em ser, na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, um sal com sabor, um sal que vai provocar mudanças. E fiz aqui algumas anotações para não repetir muita coisa, né? Que talvez agora, na leitura, eu até vá repetir. Então, é assim, o que é esse sal com sabor? Esse sal com sabor é fazer a diferença. Em todos os acontecimentos, bons ou ruins, difíceis, devem provocar mudanças para nós e, se possível, levar aos outros irmãos essa experiência, esse aprendizado. Na medida em que a gente for tocado, a gente aprender e passar para os outros esse aprendizado. Não somos apenas figurantes, precisamos deixar obras do amor, da caridade, do perdão, da humildade. Devemos enxergar mais do que se vê e levar essa luz para o irmão, valorizar a essência, a profundidade das palavras e distribuir a alegria da descoberta do amor do Pai. Mostrar a preciosidade de sermos cristãos e vivenciarmos a oportunidade de melhorarmos, transformando o mundo de provas e expiações em mundo de regeneração.
Na palestra do Haroldo Dutra, o Haroldo Dutra diz que quando Jesus falou, vós sois o sal da terra, ele fez conosco uma provocação. Então, essa afirmação de Jesus, vós sois o sal da terra, ele está fazendo para a gente uma provocação de mudança, está convocando a gente para fazer uma mudança. E ele fala que essa mudança, primeira que tem que ser, é se converter. Porque quando a gente quer fazer mudanças em coisas que estão ruins, como essas tanta coisa que a gente vê, né, nos dias de hoje, não adianta a gente pensar só em obras ou então em um projeto grandioso e fazer a coisa prática. A primeira mudança é dentro da gente mesmo, é se converter. Depois que a gente se converter, tentar converter o outro, converter as outras pessoas. E aí sim nós vamos fazer mudanças, uma mudança mesmo assim de planeta, né? Fazer aquela mudança de provas e expiações para o planeta de regeneração. E se a gente não conseguir provocar o outro nessa mudança, não tem problema. Mas a parte da gente a gente deve fazer. Então ele coloca muito isso na palestra dele, que essas situações difíceis pelas quais nós passamos é primeira mudança, se converter. Converter as outras pessoas nos ensinamentos de Jesus, do significado das palavras de Jesus, e aí depois, sim, a gente efetivamente vai poder ver a transformação. E também eu vi um texto, né, que estava lá na bibliografia, de Emmanuel, no livro Segue-me. E Emmanuel é aquela sabedoria, né, aquela coisa assim que a gente lê e aprende muito, e realmente fala, nossa, mas era isso que eu precisava mesmo ler, que eu precisava ouvir. Mas só que a orelha fica vermelhinha, né? Porque ele ensina puxando a orelha. Mas é muito bom a mensagem de Emmanuel para a gente. E no texto do livro Segue-me, é o texto Na Seara Mediúnica. Então, é um texto onde ele está falando sobre o sal da terra para os trabalhadores da casa espírita. Então, ele vai falar sobre em ser o sal da terra e ser um sal que tenha sabor para os trabalhadores da casa espírita. Então, ele começa citando lá o Evangelho de Mateus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vir a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então, ele já tem aí a pergunta, né? Se ele não tiver sabor, como que você consegue restaurar esse sabor? Começa assim o texto. Todo médium trazido à seara espírita cristã para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um conforme as suas aptidões e necessidades. Então, quando você começa a trabalhar em uma casa espírita, você atendeu a um chamado dos mensageiros de Jesus. Você não chegou lá por acaso, à toa. Foi um chamado que você foi lá, para você desenvolver ali as suas aptidões num trabalho ali na casa espírita. E lá vai ter, né, depois no outro parágrafo, resumindo, é assim, vai ter os irmãos encarnados que estão pedindo amparo ali, os benfeitores desencarnados que estão esperando a sua colaboração ali no trabalho, e aí você deve fazer algumas perguntas a você mesmo em relação a esse trabalho que você está lá fazendo. Então, agora eu vou ler as perguntas que Emmanuel coloca aqui no texto, né? Que você deve fazer a você mesmo quando você é um trabalhador na casa espírita. Então, as perguntas são essas. Você é um operário fiel ao dever
ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece na oficina apenas de quando em quando, com evidente menosprezo dos compromissos assumidos. Emmanuel, né? Aí a outra pergunta do texto. Palavras de Emmanuel. Você é uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Você é um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado habitualmente reclamando conserto? Você é um colaborador de boas obras ou um agente de pessimismo congelando as energias do grupo? Você é um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Você é um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou a aprovação lhe batem à porta? Você é um tronco para esteio firme dos irmãos que passam cansados e sofredores nos caminhos da vida ou uma flor sensitiva que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? E a última pergunta: você é uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Então, aí as perguntinhas aí que o Emmanuel faz para a gente, né? Você é um sal com sabor que faz a diferença ou é aquele salzinho que não, né, não significa nada, você nem percebe, né? E aí a última frase, o último parágrafo do texto é assim: pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar, e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente ao próximo, a fim de que os talentos mediúnicos, por empréstimos do Senhor, não lhe brilhem na vida em vão. Então, esse daí é o texto do Emmanuel falando a respeito em ser um sal com sabor durante os seus trabalhos na casa, né, no centro espírita. E toda vez que eu mexia no computador para fazer a pesquisa, sempre aparecia um texto que eu gosto muito desse texto e gosto há muito tempo, desde os anos 80. A mensagem, né, do texto, eu sempre achei uma mensagem muito bonita, sempre me emocionei com a mensagem, mas eu não tinha, na época, nenhuma ligação daquelas palavras do texto com esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, que estão aqui no Evangelho de Mateus, de Marcos, nem no vídeo, né, do Haroldo Dutra, que falou muito de Emmanuel, no vídeo que eu vi, eu não tinha associado, não tinha o conhecimento. Então, a hora que eu fui fazer a pesquisa do Evangelho e vi esse texto, eu fiquei muito encantada e contente em saber de uma coisa que eu já gostava nos anos 80, é uma mensagem de Jesus, porque as palavras, ela está muito de acordo com aquilo que eu aprendi na pesquisa do Evangelho sobre o sal da terra. Na realidade, esse texto é uma letra de uma música, e quem é da minha época, né, que nos anos 80 já gostava um pouco de música, sabe que música que eu estou falando, é a música do Beto Guedes, e que tem o nome O Sal da Terra. Eu nunca imaginei que essa letra dessa música tivesse aqui palavras, né, que depois, durante essa semana, na pesquisa, eu encontrei ali no Evangelho de Mateus de Marcos, e fiquei assim encantada com coisa. Então, eu vou pedir licença para o grupo, não vou cantar não, porque senão ia ficar mal. Eu vou ler a letra, né,
E quem tiver a oportunidade depois de pegar na internet, quem não conhece, de ouvir, porque é muito bonita e está dentro aqui da mensagem de Jesus no Evangelho de Mateus e de Marcos. Então, é a letra de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, né? Não sei quem fez a letra, quem fez a música. E se chama O Sal da Terra. Então, é assim. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor. O pé na terra. A paz na terra, amor. O sal da terra. Terra, és o mais bonito dos planetas. Não tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos, tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer melhor quem vem depois. Deixa nascer o amor. Deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor, o sal da terra. Então, ouça uma música depois que vai ficar mais bonito do que eu falando aqui. Então, é isso, né? Aceitar essa convocação de Jesus. Sejamos o sal da terra, o sal com sabor, o sal que faz a diferença, o sal do amor. Então, é essa a mensagem que eu entendi aí do Evangelho de Mateus e de Marcos. Muito obrigada e boa noite a todos. Legal, hein, Cleide? Que maravilha. Fiquei feliz de você ter se saído tão bem aí nessa pesquisa que você fez e trazer com tanta propriedade para nós, né? Esse ensinamento tão importante, né? Para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? Então, a temperança, né? Saber temperar, muito importante, muito legal. E fechou com chave de ouro aí na música. A música realmente é maravilhosa. Se tivesse, o Maurício está aí, né? Depois o Maurício poderia ter pedido para o Maurício cantar, né? Mas tudo bem, sem problema, tá? Depois a gente vê. Então vamos, né, fazer as vibrações. Obrigada, tá, Cleide? Vamos fazer as vibrações, né, da noite aí no nosso evangelho, né? No nosso lar, né? Evangelho no lar. E neste momento, então, nós vamos respirando profundamente, aquietando nossos corações, aquietando nosso pensamento, e nós vamos pedindo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, a todos os benfeitores queridos que nos assessoram em todos os momentos da nossa existência. E eu penso sempre na Avó Maria, porque a Avó Maria ela fala assim, a minha filharada, a nossa filharada, né? Então nós somos filharadas da Avó Maria e por tabela, filharadas de Jesus e de Deus nosso Pai. Então nós vamos com esse sentimento de amor e bondade, estendendo nossas melhores vibrações de amor, de saúde, de temperança, para todos os nossos companheiros queridos aqui da nossa pátria brasileira, para todos aqueles que estão em situação de explosão, né, vamos dizer assim, né, que adquiram essa temperança, para que o bem se instale, para que a saúde se instale, para que a esperança se instale. Vamos ampliando essas vibrações, né, para todo o nosso planeta Terra, até onde o nosso pensamento não alcança, né? Que essas vibrações cheguem a todos esses corações exaltados hoje em dia
pela parcimônia, né? Sou disso ou sou daquilo, né? Então, pela rigidez, pela falta de tolerância, né? Então, que a todos esses companheiros que ainda não compreenderam a questão da equidade, a questão da temperança, né? Que eles sejam alcançados nessas nossas vibrações de amor e tocados no seu coração amoroso. E eu também quero fazer uma vibração muito especial, né, a todas as santas casas, porque minha mãe está numa santa casa, né? E estas santas casas nos socorrem, nos guardam, nos atendem nas nossas necessidades dentro das possibilidades que eles apresentam, às vezes muito limitados, mas sempre feito com muito amor e carinho. Então, que essas vibrações alcancem todos esses queridos que trabalham nessas santas casas e também em demais hospitais, mas principalmente nessas santas casas. E uma vibração muito amorosa para a Santa Casa de Itapeva, onde minha mãe se encontra, aqui no sul de São Paulo, pertinho do Paraná, que todos que lá estão nesse momento recebam todas essas dádivas de amor e luz que vêm do nosso Pai Celestial Maior. E assim nós vamos agradecendo a Deus, agradecendo a todos os benfeitores queridos por ter fluidificado nossas águas, por ter nos dado passe que a gente tanto necessita e principalmente por mais esta oportunidade reencarnatória e estarmos aqui dentro da doutrina espírita vendo o Evangelho de Jesus. Agradecemos muito, muito, muito mesmo a todos esses queridos por esse momento de amor e luz dos quais estamos participando aqui hoje e dentro das nossas próprias casas. Vamos encerrando o nosso Evangelho no Lar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque é teu o poder, o reino e a bondade para todo sempre. Obrigado, queridos, por todas as vibrações que eu recebi, minha família recebeu e pudemos ter forças de enfrentar essa situação complicada. Obrigada, nossa gratidão.